Eu sou Roberta Pérez, sou professora do CHS aqui na UFABC. Entrei na universidade em 2017, eu fiz Sociologia na minha graduação e depois fui fazer pós-graduação em Demografia, fiz o mestrado e o doutorado na Demografia, em estudos de população com temas de migrações internas e migrações internacionais. Essa jornada começou na iniciação científica, então, enquanto eu estava na graduação, eu comecei a fazer iniciação científica no Núcleo de Estudos de População, que hoje se chama Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, da Unicamp, e comecei a estudar migrações internacionais com a professora Teresa Salles e me identifiquei muito porque a demografia é um campo que não tem graduação. Então é um campo só da pós-graduação, a demografia. Enquanto eu fazia sociais, comecei a estudar demografia e fui fazer então minha pós-graduação por lá, na mesma universidade, na Unicamp, no tema das migrações internacionais. Então, lá no meio do mestrado, eu comecei a estudar retornados, brasileiros retornados dos Estados Unidos, então as experiências daqueles que migraram e retornaram para o Brasil. E depois, no doutorado, veio um desafio ainda maior, que era estudar migrações internacionais e gênero. Então, discutir quais eram as mudanças que aconteciam na vida das mulheres ao longo dos seus processos migratórios. E eu fui muito instigada pelo meu programa de pós-graduação a estudar isso, era uma lacuna ainda nos estudos de migração. A gente ainda tem que colaborar muito, né, com os estudos de gênero e os estudos migratórios, porque foi uma lacuna durante muito tempo. E aí comecei a minha jornada no Observatório das Migrações em São Paulo, que foi um projeto FAPESP, que já tem mais de 10 anos. Eu tenho muito orgulho de dizer que a minha tese foi o primeiro produto do Observatório das Migrações em São Paulo. E hoje a gente tem o Observatório das Migrações instalado aqui também na Universidade Federal do ABC. Nesse meio do caminho, depois que eu defendi o doutorado, eu fui trabalhar na gestão. Fui trabalhar no governo do estado. A gente tinha um programa de capacitação de gestores no observatório que capacitava gestores públicos para o uso de bases de dados e indicadores. Ali começou a minha jornada nas políticas públicas e depois de defender o doutorado, então eu fui trabalhar no governo do estado de São Paulo. Fiquei lá por 3 anos até que abriu uma chamada de pós-doc FAPESP no NEPO, no Observatório das Migrações. Então resolvi voltar para casa, vamos dizer assim, e fui fazer meu pós-doc lá no NEPO e na Economia da Unicamp, com o professor Dedeca e com a professora Rosana Beininger. Prestei um concurso, fiquei na Unicamp por 5 anos e cheguei na UFABC em 2017, no bacharelado em Políticas Públicas e no BCH, bacharelado em Ciências e Humanidades. Muito bem, entre 2018 e 2019 eu começo a minha jornada no CHS, também com o tema das migrações internas e internacionais, dinâmica demográfica, políticas públicas e as questões de gênero. E tudo isso meio que se combina nas minhas preocupações de pesquisa atuais, né? E a grande vantagem de estar num programa interdisciplinar é justamente essa, a gente ampliar os nossos temas de pesquisa e fazê-los dialogar com temas de outras linhas, de outros colegas, de outras discentes, outros discentes, outros espaços na universidade. Então, um programa interdisciplinar como o CHS, ele tem essa vantagem. Sobre as migrações internas e as migrações internacionais e as suas intersecções com gênero, raça, classe e mais do que isso, né? Esses marcadores são o início da discussão da diferença num processo social. A gente tem avançado na construção de quais são os marcadores sociais que fazem a diferença em processos migratórios. Então é claro que eu vou fazer a propaganda do meu tema de pesquisa, que são as migrações internas e internacionais. A literatura define as migrações enquanto um fato social total, ou seja, ela perpassa diferentes campos da vida, diferentes processos sociais, diferentes estruturas, e a gente está falando de um processo social estrutural no Brasil. Então, todos nós que estamos na universidade, que está assistindo esse vídeo, todos nós temos uma história de migrações a revelar. Pode não ser a nossa história de migração ou dos nossos familiares, mas alguém próximo, todo mundo conhece alguém que migrou. Isso mostra que as migrações perpassam, constroem a história do Brasil, perpassam outros processos sociais e, especialmente no século XXI, a gente tem experimentado um novo momento das migrações internas e das migrações internacionais no Brasil. Então, hoje o cenário das migrações é muito desafiador.
em sendo um cenário muito desafiador, a gente também precisa aprofundar e avançar no estudo das diferenças que compõem esses processos sociais contemporâneos de migração. Então, atrelar as discussões de gênero, de raça, sobretudo, dimensões do trabalho, ajudam a gente a avançar nessas novidades, vamos dizer assim, que o século XXI nos apresenta. E estudar migrações é, assim, uma grande aventura, né? Diferente de outras componentes demográficas, por exemplo, como a mortalidade, a fecundidade, que tem padrões que a gente consegue prever, que a gente consegue acompanhar, que a gente consegue projetar com bastante segurança. Não que a gente não consiga projetar as migrações, mas sempre tem um componente da novidade. E aí, diferentes projetos de pesquisa sobre as migrações estão em andamento, né, que dentro do Observatório das Migrações, no próprio CHS, mas é sempre um desafio e uma aventura, porque a gente nunca sabe muito bem o que a gente vai encontrar, né? E é fundamental para falar de migração que a gente tenha contato com pessoas migrantes. Então, não falar de migrantes sem falar com os migrantes é um lema das migrações contemporâneas, dos estudos migratórios contemporâneos. Então, muita pesquisa de campo, muita conversa, muita exploração de diferentes territórios e de trazer pessoas migrantes e associações e movimentos sociais para dentro da pesquisa. Pesquisar junto, construir junto, é fundamental para a gente entender e interpretar as migrações contemporâneas. Uma experiência marcante para a vida acadêmica, numa jornada longa, assim, é difícil da gente selecionar de pronto, né? Mas eu vou colocar uma experiência, assim, num programa de pós-graduação a gente tem a formação de discentes e também o desenvolvimento de pesquisas, e numa universidade como a nossa, que tem a inclusão como um dos pilares, a excelência, tudo isso faz a gente redimensionar um pouco a nossa atuação, né, enquanto docentes. Então, você me perguntou sobre projetos, sobre pesquisas, acho que eu já falei algumas delas, mas eu vou destacar o papel de docente, de acompanhar discentes, alunos, alunas interessadas em desenvolver pesquisa, interessados em avançar. Todos nós que fazemos pós-graduação temos uma preocupação, né, um chamado, uma preocupação, alguma coisa que chama a nossa atenção ao redor, uma dimensão social em que a gente quer agir, com a qual a gente quer colaborar, ou alguma dimensão, algum movimento em que a gente milita através de uma causa, uma preocupação social, né, dita de uma forma geral. E acompanhar o desenvolvimento de alunos e alunas através da docência na pós-graduação, e muitos deles eu tenho o privilégio de serem nossos alunos também da graduação, eu acho que é bastante marcante nesse processo, né? Então é um processo que ele é colaborativo, ele tem um protagonismo partilhado, as construções são coletivas, seja dos discentes, das discentes com as suas orientações ou em sala de aula, e acho que fortalecer esse papel da vivência de estudantes de pós-graduação na instituição, estar na instituição, participar de fato da universidade, construir coletivamente o conhecimento, é talvez uma das experiências mais marcantes nessa jornada que eu comecei como discente. Hoje tenho o privilégio de acompanhar jovens pesquisadores e pesquisadoras. Então, toda pesquisa chama a nossa atenção, dá energia, renova, faz a gente aprender muito, avançar, mas também o trabalho de docência em sala de aula é bastante importante, tenho certeza aqui para todo o corpo docente do CHS. Por que entrar no CHS, né? Claro que um programa interdisciplinar é um desafio enorme, muito diferente do programa onde eu me formei no mestrado, doutorado na demografia, que é um programa disciplinar, e o interdisciplinar exige da gente um entendimento do que é um programa interdisciplinar, quais são as implicações disso e os desafios que estão embutidos nessa classificação, que não é só uma classificação burocrática, né? Diz muito sobre o que é o programa, como a gente faz a pós-graduação por aqui, e como que a gente constrói tanto as perspectivas pedagógicas do programa, mas também os nossos projetos, as nossas interlocuções para dentro e para fora da universidade. Então, o desafio do programa interdisciplinar foi bastante importante nessa decisão e, claro, partilhar com os colegas da graduação, docentes também, projetos de pesquisa e projetos de extensão e possibilidades da gente atuar coletivamente. O interdisciplinar abre muitas portas, tanto para a atuação docente, quanto, principalmente, eu acho,
para quem está começando a sua jornada. Um programa interdisciplinar permite que a gente possa estabelecer novas pontes, novos diálogos e também assumir a responsabilidade por esses desafios de estar num programa dessa natureza. A vantagem de estar no CHS é justamente essa: a gente consegue atrelar as nossas preocupações de pesquisa, que muitas vezes são muito pessoais, individuais, a um programa interdisciplinar, a uma universidade interdisciplinar, a um corpo docente, um corpo discente bastante heterogêneo, mas que a gente consegue acolher diferentes temas e dar espaço também para que cada um possa desenvolver suas pesquisas, suas perspectivas teóricas, metodologias, e com isso a gente vai construindo junto o CHS, a UFABC e os nossos projetos de pesquisa.